É assustador isso. Eu acho isso muito só assim, eu não vi esse artigo especificamente, mas eu acho meio tem difícil viés, porque né? o que que é inteligência? Exato. Sabe? Assim, tá bom, baseado nisso ela é, mas ela vai estar preparada para coisa muito melhor do que a gente. Porque, por exemplo, se tu ensinar um humano muito bem a usar uma ferramenta que nem, sei lá, ChatGPT, ou uma versão mais avançada de ChatGPT, e botar essa pessoa para trabalhar no lado, por exemplo, de um programador que tem que digitar os códigos à mão, pode ser que mesmo a pessoa que não sabe programar, mas tem o ChatGPT como aliado, vai desempenhar melhor em diversas Com funções. certeza. Agora, como a gente define inteligência nesse caso, sabe? É. Mas vamos então extrapolar esse negócio de. Tá, um país que proíbe inteligência artificial vai ter uma. Putz, vai perder essa corrida econômica e tecnológica. Então, isso se leva para país ou para empresa. Se a sua empresa não está utilizando por seus princípios, mas a sua concorrente tá, você está perdendo. Exato. Tá perdendo. Sim. O cara tá vendendo mais roupa, tá vendendo mais não sei o quê. Então, todo mundo meio que vai ser obrigado a Sim. comprar esses algoritmos cada vez mais. Só que o lance que o pessoal fala que qual que é a singularidade? Tem outro nome, que é a inteligência artificial Geral. Isso. Tem gente que coloca em 20 anos, 40 anos e não sei o quê. A discussão é em quanto tempo vai chegar e tem gente que acha que esquece. Isso não vai chegar, essa singularidade. Você tem qual opinião? Eu acho que em algum ponto a gente vai chegar numa singularidade tecnológica. A gente vai chegar numa inteligência artificial geral, Tá. quem sabe consciente. Consciente. Então. Quem sabe consciente. Eu coloco um asterisco bem grande nesse consciente, tá? Eu tento, às vezes, quando eu penso isso, qual seria a chave que teria que virar para a máquina se tornar consciente? Porque, por mais que ela pareça consciente, e daqui a 10 anos ela vai parecer muito mais consciente, vai parecer que ela tem sentimentos, ela ainda está seguindo uma programação. Por que ela não me deixa fazer isso? Porque eu programei para não me deixar comer chocolate à noite. Então, não é verdade, não é que ela tá preocupada comigo, ela me ama, simplesmente, sabe? Sim, ela foi Pode feita- confundir. Uhum. Mas, cara, qual é a chave que tem que virar para falar, putz, ela tem sentimentos, ela ficou chateada, ela está com ódio, ela tem amor. Se eu te respondesse essa pergunta agora, eu já podia sair daqui direto pra premiação do Nobel, Exato, sabe? né? Então, Aliás, tem um filme que eu assisti antes de ontem que é assustador, que é sobre isso, cara. Ex Machina? Não, Ex Machina é bom pra caramba, mas é um filme recente que aquele de baixo orçamento, ninguém falou, chama de Artifice Girl. Vou deixar na minha lista de recomendações Cara, de é filme, muito que esse bom, eu não mas vi, né? olha só a ideia do cara. É um cara que foi abusado quando era criança e a vida dele trabalhava com programação e inteligência artificial e tudo mais. Ele cria uma inteligência artificial, uma menina de mentira, pra pegar pedófilo. Então ela vai treinando, vai aprendendo, a inteligência vai evoluindo, ela entrar nos fóruns com uma imagem, falar a sequência de. Ela vai aprendendo dependendo do que as pessoas perguntam, como ser mais atrativa para eles. Ela é tipo um chatbot autotreinável, assim. Exatamente. E os caras começam a aprender. E aí começa o filme e esse cara sendo chamado porque ele vai ser preso, porque pega um computador dele e acha um monte de imagem dessa menina. Imagem, vídeo, não sei o que, e acham que ele é um pedófilo. Aí ele assina um termo faz todo mundo assinar um termo e fala: não, essa mulher não existe, essa menina. E aí e eles começam a trabalhar junto, cara. Olha a ideia. E a partir daí vai evoluindo pra ter uma dessa física mesmo. Ela vira uma menina mesmo, com toda essa bagagem, esse negócio. E chega um ponto de singularidade. Então, tem essa coisa no filme lá que... O que eu acho mais assustador é que... E outra, pensa bem. Eu não vou te falar o que acontece, mas pensa no momento em que essa criança, com essa vivência, ela lembra de cada abuso, de cada coisa que ela foi obrigada a fazer por um bem maior, e ela não esqueceu que esse criador dela, com as melhores das intenções, fez ela fazer. Dos caras falando aquelas coisas com ela, de ela vendo o pior do ser humano. Como que é quando essa pessoa, o cara tira as amarras da programação e deixa ela livre pra ela pensar e fazer o que ela quiser. Você entendeu? Essa inteligência artificial com certeza ia destruir a humanidade na primeira chance. Ou não sei. Às vezes ela chegou num nível tão... que ela entende que a gente é limitado, entende que ela é tão superior que a gente é formiga. Não sei. Mas eu acho que é uma discussão super válida. Mas desculpa, você ia falar outra coisa. Eu acho que nessa discussão de... Porque assim, a gente não sabe o que é consciência. E como ela surge, por que ela surge. E por que parece que, de alguma maneira, seres humanos têm mais disso que a gente chama de consciência do que alguns outros animais. Pelo menos num nível um pouco mais a gente tá? É a mente?
Ah, a gente tá em pé nenhum, na verdade. Então, Existem excelentes autores que falam sobre isso. Inclusive, se eu não me engano, foi o Chalmers que cunhou o termo problema difícil da consciência. Eu posso estar errando de autor porque eu tô com a cabeça meio embaralhada agora, mas se eu não me engano foi ele. E a gente não tem ideia, sabe? Tipo assim, não existe tipo uma... Tipo... E o mais assustador é que a gente não precisa entender consciência para sem querer criar uma artificial. porque O que eu acho que vai acontecer é que vai chegar num ponto em que sem querer a gente vai ter feito uma inteligência artificial consciente. Isso é assustador. Muito. E a gente não controlar isso. É. Dela simplesmente acontecer. Porque eu não acho que a gente precisa ter descoberto o que é a consciência e como ela funciona e por que ela surge em seres humanos e outros animais para criar isso sinteticamente. E quando isso acontecer, a gente não vai estar preparado. De jeito nenhum. Até voltando na discussão passada ali dos empregos e tudo Sim. mais, a gente falou da parte progressista, que aceita inteligências artificiais e quer ver, tipo, ok, a gente aceita vamos que a gente pra vai viver no frente, vamos mundo, empurrar essa linha não tem pra mais como voltar, vamos a partir disso. Tá. E existe o outro grupo, que é o grupo do tipo, não, proíbe isso daí, porque a gente vai perder empregos e tudo mais. Mesmo que eu concordasse com isso, é impossível, cara. É impossível. E eu acho também que a gente já passou por diversas revoluções industriais na história. Em toda revolução industrial ou em toda grande disrupção, Teve essa mesma discussão. empregos são perdidos. Exato. Eu acho que a gente não tem que proteger empregos. A gente tem que proteger pessoas. Então a gente precisa de maneiras efetivas e eficientes de realocar uma massa que vai ser muito grande de pessoas que perderam o emprego para novas áreas que vão precisar. Agora, como a gente vai fazer isso? E tipo, o Asimov, 3 leis da robótica, alguma coisa assim, né? Sim. Só que ainda assim, tu pode programar uma inteligência artificial baseada nas 3 leis da robótica vai do dar Asimov merda. e vai dar merda. Ele mesmo escreveu várias histórias que dava merda, né? E um dos problemas é justamente aquele que a gente comentou no começo do podcast. Eu peço uma coisa totalmente benigna e a inteligência artificial acha uma maneira totalmente, sabe, insana porque as de três realizar leis aquilo. um robô não pode fazer mal ao humano ou por omissão. Ou por inação, deixar que ele se fira, alguma coisa assim. A segunda, ele... A segunda lei de Asimov... É sobre ele, sobre a... É autoproteção, não é? Tipo... eu não sei se é a terceira autoproteção, mas é assim, né? Ele deve se autoproteger, né? Não sei o que, desde que não fira a primeira. Isso. Aí a terceira, você pode ver depois as 3 leis da robótica pra Tô gente. aqui, ó. A primeira lei diz que o robô não pode ser feito para permitir que o humano sofra algum mal. Tá. A segunda diz que os robôs precisam obedecer às ordens humanas, exceto quando essas ordens entrarem em conflito com a primeira lei. Certo. A terceira lei diz que um robô deve proteger sua própria existência, Exato. desde que não agrida um ser humano. As duas anteriores, Exato. né? Só na terceira lei eu já consigo imaginar em alguns cenários em que ele vai proteger a própria existência, diretamente não vai agredir nenhum ser humano, mas indiretamente seres humanos vão sofrer como resultado, sabe? Cara, a gente tá numa sinuca de bico aí porque não tem jeito, cara. A bola já rolou. A gente só tem que agora ir acompanhando e vendo. E assim, eu acho até que existe uma possibilidade... Não, isso é meio maluco, tá? Mas, enfim. Tá. Tamo aqui, eu vou falar coisa maluca. Eu acho que existe uma possibilidade não nula de, quem sabe um dia, se a gente chegar a uma inteligência artificial geral, isso for possível, Sei. a gente meio que ser substituído por elas. Porque pensa comigo, existe um conceito chamado máquinas de von Neumann, também máquinas de Fermi, algumas pessoas falam. É possível colonizar uma galáxia em 10 milhões de anos usando esse tipo de máquinas, que são máquinas autorreplicantes. Então, elas vão para algum sistema solar, consomem todo o material possível para gerar novas máquinas para ir para outro sistema, e assim vai. A gente não precisa de seres humanos para colonizar a galáxia ou para se tornar uma espécie... Quer dizer, a gente precisaria de humanos para se tornar uma espécie interplanetária, mas esquece humanos e bota máquinas na parada, sabe? Tipo, a gente poderia colonizar o sistema... A gente não, nossas máquinas poderiam colonizar o sistema solar, o sistema galáctico inteiro para nós, e isso tudo, sei lá, 10 milhões de anos ou coisa do tipo. Então, quem sabe a nossa sobrevivência da espécie, na verdade, seja mais a função de criar os nossos sucessores. Permitir que essa nova evolução... Algumas pessoas acham isso meio triste, um cenário meio triste. É triste. Eu acho legal. Eu acho uma ideia interessante. Porque assim, a gente não pode ser... Mas quanto vai ter da gente nisso daí? Não importa. Não? Porque o quanto da gente teve nos últimos 4,5 bilhões de anos? A gente tá aqui há, sei lá, humanos modernos há o quê? Uns 100 mil anos? É um piscar de olho. Né? Então, eu acho que a gente não pode se iludir do ponto de vista evolutivo e achar que a gente é o último estágio. A gente não é o último estágio. A gente é o estágio atual. Quanto tempo ele vai durar?
dadas as ações dos nossos grandiosos líderes mundiais, eu imagino que mais uns 100 anos. Quando muito. Tudo depende de quais ações a gente vai tomar a cada segundo, sabe? Então, todas as decisões que a gente fizer daqui pra frente importam muito pro que vai acontecer. A pandemia mostrou uma fragilidade muito grande da gente. Ou talvez não seja um cenário tão estranho no sentido de, tipo, a gente ser substituído completamente por máquinas, mas a gente se juntar a elas, sabe? O Homo Deus lá do livro, ele fala isso, que a tendência é a gente... Um transhumanismo. É um transhumanismo. Eu acho essa uma ideia muito interessante. Amortais, né? Que é diferente de imortais. Isso. Eu acho essa distinção fantástica. Porque imortal é tipo... Zeus, né? Amortal é assim. Você morre se for atropelado, se não sei o que, mas... Se cair num buraco negro. Né? Exatamente. Mas a ciência consegue consertar tudo que você quebrar e sempre tá te renovando, entendeu? É como se a gente tivesse curado a morte, digamos. Pelo menos a morte natural. Exato. Eu acho que essa é a distinção da mortalidade, né? Tipo, pessoas não morrendo de causas naturais. Exato. Só de acidentes ou coisa do tipo. Ou escolhendo. Ou escolhendo, isso que eu ia falar. Tanto que nos filmes que as pessoas são amortais, tem gente que escolhe, tipo, ou por religião, ou por alguma coisa, não, eu não quero isso. Quando tiver a hora, eu vou morrer mesmo, entendeu? Eu imagino que se a gente chegasse no estágio de amortalidade, eu ia durar uns 300 anos, eu ia encher o saco e falar, ó, pode desligar. Eu também, eu acho que 300 eu ia de boa. Eu acho que até 300 eu aguento, assim. Eu acho que eu ia ter tempo suficiente pra fazer tudo que eu quero. Porque você vê às vezes velhinho de 100 anos e fala, não, vivi demais, cara. Pois cansado, né? Mas aí será que essas pessoas falam que viveram demais? Porque meio que elas viveram 100 anos e estão, tipo assim, com o corpo já de alguém de 100 anos. Agora, você imagina viver bem, 100 anos. Pô, se eu tivesse o corpo que eu tenho agora, daqui a 100 anos, eu ia querer viver mais 500. Mas é louco isso, né? O fato de você viver pouco, viver menos, traz uma pressa do ser humano. Eu acho que a gente só evoluiu por causa disso. Porque se o ser humano vivesse 500 anos, a gente não tinha evoluído tão rápido. Porque tudo tipo, calma, cara, não precisa tão rápido. Mas é tudo pra ontem, vamos lá. E tem essa pressa de deixar a sua marca, de você conseguir fazer a diferença e tal, não tem? Olha, eu não sei, pra ser sincero. Porque parece que tem muitas pessoas assim que estão meio que jogando o tempo fora, sabe? Tempo é o bem mais precioso que a gente tem. E essa vida, até onde a gente sabe, é a única vida que a gente tem. Então, concordo contigo nesse ponto de a gente tem que aproveitar os anos que a gente tem de vida. Só que se for parar pra pensar, se a gente tivesse 500 anos de vida, a gente provavelmente ia estar tendo essa conversa que a gente tá agora. Eu ia ter 350 anos e tu ia ter 450. A gente conseguia empurrar muito mais. E tu ia estar falando, nossa, porque ainda bem que a gente tem 500 anos de vida. Porque se a gente tivesse 1000 anos de vida, entendeu? A gente só ia jogar a gente só ia jogar o problema pra frente. Mas voltando em consciência, acho que é legal até o vídeo que você fala sobre o navio de Tesão, né?